Outro episódio, assim, digna de filme macabro. 3 técnicos de enfermagem são suspeitos de aplicar medicamentos de forma completamente irregular na veia de pacientes da UTI do Hospital Anchieta, em Taquatinga, no Distrito Federal. E esses pacientes acabaram perdendo a vida por conta dessa ação. Até um deles teve ali injetado na veia desinfetante. Se tratam de um homem e 2 mulheres técnicos de enfermagem, porque esse homem, então, fazia a aplicação desses medicamentos e as mulheres, as técnicas, ficavam ali de olho na porta. E quando surgia alguém para realmente ver o que eles estavam fazendo, eles ainda disfarçavam, realizando manobras, dizendo, olha, nós estamos tentando salvar a vida aqui porque o paciente parou. Pessoas jovens que acabaram perdendo a vida, uma delas, né, tem pouco mais de 30 anos, outras 2 são idosas, mas é um caso assim chocante que a gente para de acreditar um pouco na humanidade, Mano Ferreira. É um caso inacreditável que a gente precisa que a investigação prossiga para ter uma elucidação sobre a motivação desses técnicos de enfermagem, porque pessoas que, em tese, né, dedicam a sua vida, deveriam dedicar a sua vida a cuidar de pacientes que estão precisando no hospital, se sujeitarem a injetar medicações erradas e até mesmo desinfetante na veia de um paciente é uma coisa absolutamente chocante. Não se sabe ainda se houve algum tipo de acordo com algum familiar, se havia algum objetivo de herança ou algum esquema de transplante de órgãos. Não se sabe ainda a motivação que levou três pessoas que deveriam ser profissionais de saúde a se engajarem para causar a morte de pacientes no hospital. Esse caso é muito chocante e precisa ser investigado até suas últimas consequências, porque a gente possa entender, de fato, o que é que estava por trás na motivação desse crime, que é absolutamente aterrador. Para quem nos acompanha por imagens, né, a gente está mostrando ali a foto das vítimas também. A gente está falando do João Clemente Pereira, de 63 anos, a Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, e também o Marcos Moreira, de 33 anos. Ou seja, essas pessoas que acabaram perdendo a vida foram ali em busca de hospitalização, de cuidados médicos, mas acabaram recebendo o contrário, levando realmente à morte. Mariana. Me chocou muito nessa notícia que em um dos casos chegaram a injetar 10 seringas, né, na pessoa ali. Exatamente. Até o óbito daquele paciente. E é uma situação de tanta vulnerabilidade que a gente está no hospital, que você está doente, você está confiando que vão colocar ele na sua veia para te tratar, né? E eu concordo muito com o Mano aqui que é importantíssimo entender a motivação disso, porque senão nem no hospital a gente se sente mais seguro, né? Numa situação dessa, quando você está lá e o que está colocando na minha veia aqui? Então acho que realmente esse caso precisa ser investigado, levado muito a sério, que é chocante. Não, e claro que a polícia também precisa elucidar o que de fato tinha motivação por trás desses crimes, né? Porque o Mano trouxe aqui algumas possibilidades que até a polícia está investigando agora, se trata de uma ação coordenada com os familiares em busca de herança ou até mesmo a questão dos órgãos. Eu mesmo sempre falo para minha família, eu quero ser doador de órgãos. Mas, por exemplo, minha mãe tem receio de se declarar doadora justamente por causa dessas ações que acabam desestimulando a prática. Então, olha que nível a gente chegou. A gente não acredita mais na humanidade e, às vezes, aquele momento onde a gente perde a vida, mas pode salvar uma outra vida, acaba descredibilizando essa ação, Maninha. Não, e tem duas questões, na verdade, que eu acho que são bastante importantes. A primeira é, como que essas 3 pessoas se associaram? Né? Qual foi o papo? Quem sugeriu para os outros 2 de oi, pessoal, vamos aqui injetar desinfetante na veia de um paciente doente? Porque tem um outro aspecto. A gente já noticiou algumas vezes profissionais que não são da área da saúde, que se passam muitas vezes por médicos, por enfermeiros, sabe-se lá por qual motivo. Recentemente a gente trouxe um caso aqui do litoral, né? De um cara que se passava por médico. Nesse caso específico, a gente não tem conhecimento de que eles não sejam efetivamente profissionais da saúde. Ou seja, em algum momento da vida deles, eles estudaram, eles se especializaram, eles conseguiram empregos reais e, de repente, eles decidiram acabar com a vida das pessoas. O que não entra na minha cabeça e que eu acho que é escandaloso é em que momento essas pessoas se desvirtuaram do seu propósito profissional, que é de salvar vidas, que é ajudar, que é fazer o bem, para injetar desinfetante na veia de alguém que está doente.
Não é só qual o motivo, mas em que momento, em quais circunstâncias, porque a gente não está falando de uma pessoa só. Quando a gente fala de uma pessoa só, até pode ser que a pessoa tenha uma sociopatia, que ela possa ser doente da cabeça. Porque, ao meu ver, nada justifica tamanha crueldade com pessoas que estão doentes. Mas a gente está falando de 3. É uma associação, é um grupo. Em que momento essas pessoas se associaram para fazer isso? Não, é claro que a polícia vai ter que investigar e muito a sério, mas um aspecto também que me chama a atenção, e acho que o Gustavo Mesquita pode responder pra gente, sobre a autópsia desses corpos, ou seja, o que levou à morte, porque normalmente tem uma detecção também. Então, a perícia também falhou ao detectar a morte dessas pessoas que tomaram substâncias que não estavam ali de acordo com o prontuário médico? Então, justamente, pelo que eu estava me informando sobre o caso, David, foi justamente a diferença de padrão, tanto em relação ao atendimento, quanto ao mal súbito que todas as vítimas passaram a apresentar logo após a administração desses medicamentos por esses mesmos enfermeiros, que levantou a suspeita e, dessa maneira, o exame de corpo de delito pôde detectar que, de fato, essas pessoas foram vítimas da injeção, da ministração de venenos, desinfetantes, né? Venenos que se pode chamar, sem dúvida alguma. E no artigo 121, que define o crime de homicídio, você tem lá as qualificadoras. Uma das qualificadoras é justamente em relação ao homicídio praticado por meio insidioso, por dissimulação, traição, emboscada, ou outro recurso que torne difícil ou impossível a defesa da vítima. E esse caso, ele representa de maneira mais direta e clara o que é essa qualificadora, porque não tem forma de você estar mais indefeso, a vítima está mais indefesa do que no momento em que ela se encontra num hospital ali para ser tratada de uma doença já debilitada e confiando, porque não tem outra alternativa, a pessoa tem que confiar no enfermeiro, no médico que está lá atendendo. Imagine você, então, o grau de covardia de uma pessoa capaz, um enfermeiro, utilizando da sua função, da sua profissão, da confiança que as pessoas depositam nele e na sua profissão para cometer um crime bárbaro como esse. Tem que investigar e até o fim, saber a motivação. Pode ser, inclusive, um caso de psicopatia, não sei, mas precisa investigar e, a partir daí, também criar elementos, criar travas para a gente melhorar o nosso sistema de saúde e impedir que casos como esse aconteçam novamente. De acordo com as investigações, até esse técnico de enfermagem se passou por um dos médicos, prescreveu a medicação errada para provocar a morte de pacientes. Isso que é o mais impressionante. Para entrar no sistema, né? Usou a senha de um médico para entrar no sistema. Ou seja, aí é um crime de falsidade ideológica, eu imagino, né? Para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho para vocês. Para as outras plataformas, seguimos aqui. A pergunta foi direcionada para o Gustavo, né? É um outro crime esse, né? De fraudar a identidade do médico para entrar no sistema. Pode haver, sim, uma acumulação de um concurso material de crimes aí, uma falsidade ideológica com o homicídio, entre outros crimes que possam ser apurados, porque, infelizmente, é razoável a gente imaginar que esses enfermeiros talvez não tenham praticado somente esses crimes. Sim. Então, da importância também da polícia, administração hospitalar, procurar identificar outros casos com o mesmo padrão para talvez não concluir que tenham sido praticados pelo mesmo grupo, né? Então é um caso... É isso que é o mais absurdo, né? De quem perdeu realmente algum parente nesse hospital, Anchieta, lá em Taguatinga, no Distrito Federal, de ficar na dúvida agora se a morte foi realmente por circunstâncias naturais ou se ela foi provocada por esses profissionais, né? Enfim, essas pessoas que estavam praticando isso, Mariana. Sim, acho que o próprio hospital também, ele precisa revisitar todo o sistema de segurança que ele tem ali, porque como é que isso aconteceu, né? Teve uma falha na senha que acessou ali o sistema do médico, a pessoa encheu 10 seringas com desinfetante para aplicar na pessoa, então existem diversos protocolos aí que me parece que não foram respeitados para chegar a essa situação de vulnerabilidade das vítimas ali, então é super importante que o hospital também traga esclarecimentos sobre isso depois. Bom, a gente está falando tanto de maus profissionais, né? Teve um episódio também que aconteceu em Bauru, no interior de São Paulo, porque uma mulher de 29 anos foi atropelada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, aí o SAMU foi acionado. Quando o SAMU chegou, a médica, então, que estava ali na equipe, constatou que essa vítima tinha morrido. Então, detectou o óbito. Só que aí, chegou o profissional da concessionária que administra a rodovia, um outro médico,
e viu que ela estava, sim, com pulsação, estava com batimentos cardíacos. Ele começou o trabalho de reanimação e essa mulher foi levada para o hospital com vida, está em estado grave, ainda permanece em estado grave no hospital, mas um caso chocante de uma mulher que foi considerada morta, poderia ali, às vezes, não sofrer com consequências mais graves caso a detecção fosse correta. A gente está falando da Fernanda Cristina Policarpo. E aí, a médica agora está respondendo foi instaurado um procedimento para ver o que de fato aconteceu. Exatamente. Mas assim, pode ocorrer, sim, às vezes da pessoa não ter pulsação, são episódios raros, mas nos causa, assim, uma certa perplexidade. Imagina acontecer com um familiar seu, de você ali, em vez de levar o socorro, não, a pessoa estica uma espécie de papel alumínio para manter o corpo. Exato. E é dada como morta. E já tinham acionado até o IML, né? Exato. Até o local. Se não fosse o médico, falou, opa, calma aí. Só que aí a rodovia era concedida e aí o médico que é ligado à concessionária que administra a rodovia, que também foi acompanhar a ocorrência, viu que, na verdade, a paciente, dada como morta pela médica da equipe do SAMU, estava viva. E aí ele começou a fazer os procedimentos de reanimação e de atendimento emergencial. A paciente está na UTI, ainda no hospital, com vida, torcemos para que se recupere plenamente. Mas é um caso absolutamente chocante, né? Porque também não sei avaliar o quanto que pode ter uma influência até na recuperação, a demora de começar o atendimento emergencial, né? Porque no lugar de ter logo ali... Trabalho de reanimação, como fez esse médico da concessionária, né? Não, imagina, demorou um tempão para até detectar. O IML já estava acionado e a pessoa colocada ali, tratada como morta, né? Exato, a humilhação dela estar jogada no meio de uma rodovia com um cobertor em cima, sendo que ela precisava estar recebendo atendimento médico para, eventualmente, isso otimizar a sua recuperação, enfim. Eu acho que esse caso, assim como o caso anterior, ele faz a gente questionar que tipo de profissionais de saúde nós estamos criando e desenvolvendo no Brasil. Que eu acho que é algo que a gente até vai falar aqui ao longo do programa, exatamente sobre a qualidade do ensino. Então vamos falar agora, porque, assim, acho que uma coisa complementa a outra. Mais de 100 cursos foram avaliados como má qualificação dos profissionais que estão se formando médico. Por que está acontecendo o que está acontecendo no nosso país? Muitas instituições abriram os cursos de medicina, claro que para a gente ter cada vez mais profissionais, só que a qualidade desse ensino tem sido de péssima, realmente, avaliação. Então, de que forma que a gente pode ver uma luz no fim do túnel, cerca de 30% dos cursos aí avaliados como ruins? Então, 107 graduações de medicina avaliadas como desempenho insuficiente pela prova que foi feita pelo MEC, né? Que é o ENAMED, que é a espécie de ENAD, aquele exame que avalia a qualidade dos cursos superiores, mas esse é o específico para cursos de medicina. 107 cursos de medicina avaliados como desempenho insuficiente na formação dos profissionais de saúde. É algo absolutamente chocante, né? E aí o MEC tomou algumas medidas diferentes a partir do grau da nota de cada curso, né? Então tem cursos que estão proibidos de ter novas turmas, tem cursos que estão proibidos de ter a expansão do número de alunos até que tenham uma nota melhor nas próximas turmas. É realmente algo chocante, assim, que precisa desse acompanhamento mais próximo do MEC. Já se falava sobre a baixa qualidade de curso de medicina há bastante tempo, pelo menos agora a gente tem o MEC tomando algum tipo de providência. Não sei se suficiente, né? Não, e se eu perguntar aqui no chat do YouTube, inclusive faço esse convite aqui para vocês, deixem a mensagem, se conhecem alguém ou se vocês já foram vítima, às vezes, de um diagnóstico errado de um médico ou de uma prestação que não foi adequada. Eu tenho certeza que alguém já teve alguma complicação como essa ao longo da vida, ou conhece alguém pelo menos. Nossa, eu tive um episódio bem traumático, que até eu lembro, dou risada hoje, mas foi terrível, porque eu quebrei o dedão, e aí me engessaram o braço inteiro e deixaram só o dedão de fora. Ué? Sendo que o dedão que era o problema. Eu falei assim, mas eu quebrei o dedão. Aí a pessoa pegou um taco de gesso, assim, e só
remendou. Aí eu cheguei na minha casa, eu tava no colegial ainda, né? Sendo que uma tala ia resolver. Não, daí eu cheguei porque os meus pais estavam bravos, que eu quebrava muito os dedos. E eles falaram que dessa vez eu tinha que ir sozinha no hospital. Aí eu cheguei em casa e eles, não, filha, a gente vai te levar no médico de novo. Porque tava um negócio grotesco, assim, sabe? Muito grosseiro. Mas o que eu ia falar, trazendo um pouco do assunto de volta, é a complexidade do nosso acesso à educação. Porque a gente pode ver a abertura de uma série de cursos superiores de ensino como algo bom, né, com relação à universalização. Você dá mais oportunidade para que pessoas que anteriormente não tinham como fazer ensino superior, que hoje existem faculdades que têm valor mais baixo de mensalidade, existe uma série de financiamentos governamentais e até financiamentos privados nesse sentido. Mas a gente não pode simplesmente achar que a abertura do curso de ensino superior resolve todo o problema, porque a gente está vendo isso, e isso não é uma exclusividade da medicina. Eu, que sou da área do direito, vejo muitas vezes a qualidade das pessoas que saem da faculdade de direito sem saber o que é uma petição inicial, sem saber o que é a Constituição. Então, assim, o MEC, além de viabilizar o acesso à educação, ele precisa garantir os padrões de educação que nós, como país, precisamos e exigimos. Não, sem dúvida alguma, porque a gente não está falando de qualquer profissão também, né? A gente está falando de profissionais médicos que servem ali para salvar a vida, que têm um amplo período de estudo, são 6 anos só de faculdade, mais 2 ou 3, às vezes até 4 de residência, que ficam anos durante a faculdade e até mesmo o complemento para que possam servir a população, e um erro pode ser fatal. Então, assim, como o episódio dessa mulher de 29 anos aí que foi dada como morta, sendo que não estava morta. Então, um erro primário também, básico. Pois eu acho que vale, David, a gente detalhar o que são as medidas tomadas pelo MEC para esses 107 cursos. 8 faculdades não vão mais poder receber alunos, então suspensas do FIES e de outros programas federais de financiamento. Outras 13 vão ter que reduzir pela metade o número de alunos, até que aumentem a nota nesse exame. Porque tem curso que coloca lá 100 pessoas numa sala de aula e é como se fosse uma palestra. O professor também não consegue dar atenção para todo mundo, né? E ainda mais num curso de saúde, que precisa ter todo o acompanhamento também da parte prática da formação do aluno, né? 33 faculdades vão ter que reduzir o número de vagas em 25% e também estão suspensas de FIES e outros programas federais, como o ProUni. 45 faculdades não podem mais aumentar o número de vagas. E 8 não podem ser sancionadas pelo MEC porque são faculdades estaduais. Isso. E aí a lei prevê o tratamento que os governos estaduais é que tem que tomar providências. Agora, veja só, você ter 8 graduações em medicina mantidas em faculdades públicas estaduais que têm o desempenho considerado insuficiente pelo MEC, para mim é um escândalo, porque muitas vezes, quando a gente fala da baixa qualidade de cursos de medicina, se coloca como se fossem faculdades privadas, caça-níqueis. A gente está falando aí também de faculdades públicas. É muito chocante. E as piores avaliadas são as instituições municipais, né? Então, precisa realmente haver essa fiscalização para que a gente não tenha profissionais de má qualidade prestando serviço.